Olá, eu sou Indianara Portela, professora de inglês do nono ano. E o que a gente vai ver hoje é a forma que eu trabalho. A gente vai rever a atividade que eu pedi para vocês fazerem semana passada e vou explicar a atividade dessa semana, tá certo? Então, ao longo do vídeo, ao longo dessa aula, eu vou mais ou menos apresentando o jeito que eu sou, a forma que eu dou aula, com o se eu sou exigente, se eu não sou exigente. Você vai ver tudo direitinho, tá certo? Então, nós vamos começar com a atividade da semana passada, que teve gente que me entregou, mas teve gente que não me entregou, ok? E o pessoal que não me entregou, eu quero saber por quê. Eu comecei a atividade da semana passada perguntando se você lembrava desses seguintes adjetivos, desses seguintes assuntos, dos adjectives e food. Olha que eu comecei só por vocabulário, tá certo? E pedi para você fazer o quê? Pesquise e escreva em inglês e português as palavras relacionadas a cada um dos temas. Food, eu queria nome de alimentos. E adjetivos, eu queria vários adjetivos, ok? Botei duas observações. Observação 1, apresente os vários tipos de alimento. Healthy food, alimentos saudáveis, e junk food, alimentos não saudáveis. E disse a quantidade mínima de palavras de cada tema. Ou seja, eu queria no mínimo 30 palavras de food, no mínimo 30 adjetivos, ok? Teve gente que queria saber se era 30 de alimentos saudáveis. Não, olha, observa o que foi que eu disse aqui. Apresente os vários tipos de alimento. As 30 que você ia apresentar aqui, você poderia misturar. Você poderia apresentar saudáveis e não saudáveis. E os adjetivos, eu pedi que vocês pesquisassem os mais variados tipos de adjetivo. Os que expressem aparência física e ou psicológica. Porque alguns você vê e diz é grande, é pequeno, é alto, é baixo, mas tem uns que são de opinião. É legal, é chato, é interessante, é extrovertido. Então são de personalidade, de psicológica, certo? Um detalhe: cuidado com a sua letra. Seja organizado. Não deixe para o último dia. Preste atenção. Tem gente que manda com uma letra que eu não leio. Se eu não leio, eu considero como tarefa não feita. Seja organizado. Por incrível que pareça, na hora que você manda a foto da sua atividade para mim, eu olho a folhinha do seu caderno. Eu vejo se você é cuidadoso, se você tá com a folhinha limpa, se você é limpinha, se está amassado ou não, se está rasgado ou não, se você escreveu de forma organizada ou se você escreveu de qualquer jeito. Eu olho isso? Olho. Porque vocês já deveriam fazer isso automaticamente. O bom estudante, ele é organizado. Então, vocês devem ser organizados. Ok? Prazos de entrega. Cuidado com os prazos de entrega. Se eu lhe peço para me entregar determinada tarefa até aquele prazo, é por uma questão de organização. Porque eu recebo muita mensagem. Muita. Então, quando você enviar uma mensagem para mim, por favor, coloque seu nome. Tia, fulano de tal, da série tal. Custa você identificar a sua tarefa? Eu não tenho salvo o número de ninguém. Eu tenho anotado no meu caderno. Aí depois eu tenho que procurar o nome da criatura. Por quê? Porque vocês não colocam, a maioria não coloca a foto de vocês no perfil do WhatsApp. E quando a gente vai olhar a descrição, tem bichinho, tem desenho, mas não tem seu nome. Eu não adivinho. Se eu for salvar o nome de todo mundo, meu amigo, meu celular não vai caber nada. Não vai resistir ao ensino remoto. Então, por favor, colaborem. É por isso que quando algum aluno me pede, tia, me coloca no grupo, eu mando o link, porque a pessoa entra pelo link. Tá certo? Então, por favor, seja organizado com suas tarefas. Sou exigente nesse ponto? Sou. Seja pontual com seus prazos. Sou exigente nisso? Sou. Tá certo? Sou chata com a letra? Muito chata com a letra. Então, faça uma letra bonita, uma letra que a gente leia.
Não precisa ser aquela letra magnífica, mas uma letra que a gente consiga ler. Eu não adivinho ainda, tá certo? Então, para algumas pessoas, isso vai soar chato. Eu não me importo, tá? São exigências de coisas que vocês deveriam fazer sem precisar o professor ou a mãe ou o pai estar no seu pé perguntando se você fez tarefa, se a letra da sua letra tá bonita, se tá organizada. Não, cada um já tem que cuidar das suas coisas, tá certo? Esse ano eu não vou ficar adulando. Ei, fulano, cadê a tarefa? Ei, fulano, cadê a tarefa? Não vou. Por quê? As suas tarefas, a sua organização, a sua pontualidade é o que vai fazer com que eu lhe dê a nota do mês. Prova mesmo só na bimestral. E quando chegar no período da prova bimestral, que é aquele estilo do formulário, você vai ter prazo de entrega. Não é só o dia, é a hora também. Naquela hora que eu marcar, eu fecho o sistema. Você não responde mais a prova. E eu não recebo mais na escola também. Então, prova vai ter que ser dentro do prazo. Aprendam a trabalhar dentro de prazos. Se você me entrega tudo direitinho, se você faz tudo bonitinho, se você faz tudo organizado, que bom, você vai tirar 10. Se você não entrega nada dentro do prazo, se você não se organiza, se você não faz uma letra boa, sinto muito. Eu vou tirar um monte de ponto, tá? Então, aprenda a ser um estudante. Estude com objetivo e com razão. Não vá achando que porque o ensino está remoto, que é brincadeira. Não é. É o seu futuro que está em jogo. Lembre disso bem daí. Agora a gente vai passar para a tarefa dessa semana, tá certo? Então, prestem atenção. Eu comecei a atividade de vocês dessa semana com adjetivos de personalidade. São os adjetivos mais voltados para o lado psicológico. E o que é que você vai fazer nessas questões? Nessa primeira questão, você vai escrever as palavras do quadro embaixo da definição correta. Você tem aqui uma lista de palavras nesse quadro amarelo. Shy, furious, selfish, honest, miserable, extrovert, sensible, curious, confident. E aqui você tem a descrição do adjetivo. Por exemplo, a person who is reasonable and practical. Uma pessoa que ela é muito racional e muito prática. Que adjetivo a gente dá para ela? Aí você vai olhar aqui, descobrir e vai escrever aqui embaixo. Tia, para escrever em inglês? É claro que é para escrever em inglês, tá? A senhora não vai traduzir os outros balões? Não vou. Use um dicionário ou um tradutor se você achar necessário, tá certo? Nessa segunda questão, você tem escolha e escreva alguns adjetivos de personalidade que você acha que melhor descreve o caráter de um bom amigo e um bom estudante. A good friend is, um bom amigo é. Não tem 4 linhas? Eu quero 4 adjetivos que estão nesse quadro. Você vai ter que pesquisar todos eles, tá? Que sejam 4 características de um bom amigo. Um bom amigo, ele tem que ser o quê? Aí você veja aqui, descubra e coloque 4 adjetivos. A good student is. Um bom estudante, ele é o quê? Tá aqui, procure 4 adjetivos que são características de um bom estudante e escreva. Em inglês, claro que é em inglês. É só retirar do quadro e colocar aqui. Por favor, não vão escolher 4 adjetivos à toa, não, porque eu conheço os adjetivos. Então, eu sei mais ou menos as características de um bom amigo e sei mais ou menos as características de um bom estudante. Se você dizer que um bom estudante, ele é, como é que eu digo? Tenso, preguiçoso, eu vou saber. E tá essas palavras aqui. Então, você vai ter que descobrir, tá certo? Logo em seguida, nós temos mais vários adjetivos de personalidade, com mais questõezinhas. Coloque os adjetivos na coluna correta. Os adjetivos que são positivos e os adjetivos que são negativos. Tia, que adjetivos são esses? São esses aqui, ó. Esses que estão ao redor desta menina, tá certo? Quiet, reliable, cheerful, brave, selfish. Você vai escrever aqui o que são positivos e os que são negativos. Do jeito que tá lá em inglês, você vai escrever aqui embaixo, tá certo?
Na questão 2, você tem: relacione alguns dos adjetivos acima às descrições corretas. Muito parecido com essa atividade aqui das descrições. Só que aqui você vai novamente utilizar esses adjetivos aqui, nesses 13 itens. Aqui está a descrição. Aqui está a descrição, você vai aqui, vai descobrir qual desse... logo porque você já separou aqui o que é positivo e o que é negativo. Então, você teve que pesquisar o significado. O que é a tradução dele. Então, já vai ficar mais fácil quando você lê a descrição, descobrir o que é que a descrição está dizendo, e aí você sabe a que adjetivo ele se refere. Tia, esses adjetivos em inglês ou em português? Em inglês, não esqueça, tá certo? Logo em seguida, nós vamos falar de food. Olha aqui, o que é que nós temos? Uma pirâmide alimentar, alimentos, e a frasezinha, eat healthy food, coma alimentos saudáveis. E temos aqui uma pessoa praticando atividade física. Nesse, nós temos um pequeno texto, certo? Entenda. Nono ano sempre vai ter texto. Sempre. Porque é totalmente contextualizado. E temos as questõezinhas relacionadas a esse texto. Na primeira tem: estas frases são verdadeiras ou falsas? Justifique. Não quero que você justifique, eu quero só que você diga se é verdadeiro ou falso. Tá certo? Você vai ler essa frase, vai descobrir se ela é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, você vai escrever true. Se ela for falsa, você vai escrever false. E assim vale para as outras. Tá certo? Para essas 5 frases, você vai escrever true ou false. Só lembrando, tudo está dentro desse texto. Tá ok? Na letra B, nós temos: responda as seguintes perguntas. Give a title to the passage. Dá um título para esse texto. Isso aqui é um trecho, mas observe que ele não tem título. Que título você daria? Tá? Na segunda, why is exercise necessary for good health? Por que se exercitar é necessário para uma boa saúde? No item 2, eu posso responder em português? Pode, tá? Mas nessa primeira aqui, você vai ter que dar um título para ela em inglês. Terceira, what does the energy balance mean? O que significa energia o balanço da energia? O balanceamento da energia. O que é que isso aqui significa? Tá dentro do texto? Pode procurar que você vai encontrar, tá certo? Tia, posso responder em português? Pode. E temos mais outro texto, só que agora eu estou falando de junk food. Healthy food, eu estou falando de comida saudável. E junk food, eu estou falando de comida não saudável. São as comidas com um teor alto de gordura, de óleos, de sal ou de açúcar. Então, elas são junk food. Principalmente as fast food, tá? Esse numeral aqui do lado é a contagem de parágrafos, tá? Então, você vai ler o texto e vai responder as seguintes questõezinhas, tá? Na primeira, você vai marcar: weight is not a real food. Não é um alimento real. Qual desses aqui não é um alimento real? The word obese means. A palavra obeso significa o quê? Marque a resposta certa. Terceira, de acordo com a história, ou according to the story, which country has the most fat people? De acordo com o texto, qual país tem a maioria das pessoas gordas, acima do peso? Aí você vai ler lá no texto, vai descobrir e vai marcar a resposta. Questão 4. How many paragraphs are there in the story? Quantos parágrafos tem nessa história, nesse texto? Tá dado, né? Quinta. What's your favorite real food? What is your favorite junk food? Por favor, tentem responder a questão 4, a questão 5 em inglês, tá? São perguntas fáceis e diretas. Questão 6. What junk food have you eaten today? What real food? Qual junk food, qual comida não saudável você comeu hoje? Qual a comida real, tá? E a 7. Do your parents encourage you to eat real foods? Do they buy you junk food? Seus pais, eles encorajam você a comer comidas reais ou eles compram para você junk food? Tá? Então, tente responder a 4, a 5, a 6 e a 7 em inglês.
A 1, a 2 e a 3 é de marcar. Por favor, preste atenção em tudo, principalmente na data de devolução. A data da devolução da atividade respondida é dia 15 de fevereiro, segunda-feira. Não quero receber na terça. Eu quero receber antes da próxima aula. Entendido isso aí? Cumpram com os prazos. Façam suas tarefas. Tá ok? Não teremos problema nenhum se você faz suas tarefas, se você entrega nos prazos e se você, quando tem suas dúvidas, procure a professora, tá? Outra coisa, quando você for procurar a professora para tirar suas dúvidas, observe o horário, tá? Qual é o nosso horário normal de aula? Não é até 4h20 da tarde? Tente manter neste horário, tá? Às vezes eu atendo um pouquinho mais à frente, mas por favor, tente manter nesse horário. Se você me mandar pergunta tirando dúvida 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1h da manhã, meu amor, esqueça, eu não vou responder naquele dia, tá? Só vou responder no outro dia de manhã ou à tarde, dependendo da quantidade de perguntas que eu tenho recebido. Outra coisa, quando a gente manda uma tarefa, se dê o trabalho de ler a tarefa, tá? Ficar mandando perguntas para a professora do tipo, o que é para fazer? Se a pessoa me pergunta o que é para fazer, ela não leu, tá? Porque algumas pessoas que tiveram dúvida foi na quantidade de palavras. Tudo bem. Mas ter dúvida do que é para fazer, sendo que lá tem pesquise e escreva, sinto muito. Não leu. Leia muito, tá ok? Então, uma boa semana para vocês. Logo, logo nós marcaremos a aula remota ao vivo, tá certo? Na aula remota, sua frequência vai contar ponto assim como você assistiu o vídeo, tá certo? Então, boa semana, estude, assista o vídeo, faça suas tarefas e mande dentro do prazo. Tchauzinho para vocês.